Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aprender a fazer esse trilho lindo de coração. Ótima pedida agora para o Dia dos Namorados. Confeccione de vocês, para vocês fazerem a venda de vocês ou deixar a sua casa, sua mesa ainda mais linda. A ocasião dos namorados perfeito. Eu peço que vocês curtam bastante esse vídeo, que vocês compartilhem, que vocês comentem. Vou deixar a videoaula para vocês aí. E espero que vocês gostem, tá? Esse trilho, para quem tá me perguntando, eu vendo ele por R$ 250 nesse tamanho, tá bom? Ótima aula para vocês. Então, vamos aos materiais que nós vamos utilizar. Nós vamos estar utilizando tesoura, fita métrica, uma cola. Eu tô usando essa jeans para fazer arremate. Vou utilizar duas agulhas, uma no tamanho de 3,75 e 3,5, mas vocês podem substituir pela agulha que vocês têm, tá? Eu gosto de fazer com uma maior, começar com a maior para a correntinha ficar um pouquinho mais folgada na hora de iniciar os pontos altos, tá? Vocês vão perceber na hora que a gente começar. Uma agulha de tapeceiro. De material, nós vamos estar utilizando barroco natural, tamanho 6. Mas também, como eu disse, vocês podem substituir, né? E eu vou trabalhar também com barroco, fio 6 também, na cor quartzo. O número da cor é 3390, ok? E aí vocês escolhem o material de vocês e vamos iniciar. Nós vamos iniciar fazendo as correntinhas. E como é que eu faço para fazer o tamanho que eu quero? Eu quero fazer o trilho no tamanho de 90 de comprimento por 30 de largura. E para eu chegar nesse número exatamente, ou mais ou menos aproximadamente, nós vamos fazer isso medindo com a fita métrica. Então, se eu quero 90 por 30, para eu começar, eu vou diminuir 90 menos 30, eu vou precisar de uma correntinha central num tamanho de 60 centímetros. Então, todas as vezes que vocês forem fazer o trilho de vocês, vocês vão diminuir a largura pela altura, ok? Então, se você quer uma altura de 20, uma largura de 120, vocês vão diminuir 120 por 20, 1 metro, né? E assim qualquer outro tamanho, 3 metros, entre outros, tá? Então, nós vamos começar a fazer a correntinha com 60 centímetros de comprimento. E aí, eu começo com um nozinho inicial, eu sempre viro assim, tá? Eu faço esse elozinho, ó. Eu faço esse ezinho, tá? E aqui eu começo com a agulha um pouco maior para facilitar a fazer minhas correntinhas. Ó, nozinho inicial. E daí, nós vamos fazer correntinha normal, sem apertar muito, para facilitar depois na próxima carreira, quando a gente for fazer. Aqui eu vou fazer, como eu disse, 60 centímetros de correntinhas, tá? Então, eu vou fazer as minhas, vocês fazem de vocês aí, já já a gente volta para conferir o tamanho, tá bom? Coloquei minha fita métrica aqui, não precisa esticar as correntinhas assim, ó, de forma bem leve. Nós estamos fazendo aqui a medição da correntinha. E aí, ó, deu 60 centímetros. Na verdade, deu 61 centímetros aqui. Eu vou fazer 65 centímetros, mais ou menos. Vou passar um pouquinho, porque quando a gente vai fazendo os pontos altos, ele dá uma encolhida para chegar nos 60, tá? Mas, se precisar, nós vamos desmanchar. Nós vamos fazer 65 correntinhas. E aqui, eu fiz um total de 120. Por que eu não gosto de contar? Porque cada ponto é diferente, né? Eu vou fazer mais 5 aqui, para ver se eu chego na numeração que eu quero. E aí, eu vou deixar realmente passando 5 centímetros de correntinha. Pronto. E eu vou cortar, tá? Nós vamos cortar. Deixamos aqui, ó, desse jeito. Nós vamos começar agora de cada ponta, de onde a gente iniciou. Troco a agulha. Vou voltar para minha agulha 3,5, né? E nós vamos começar aqui a fazer os pontos altos.
E aí, como é que eu inicio? Eu também inicio fazendo 2 voltas na agulha, tá? Pra não deixar marcado. Deixa essa sobra de fio aqui. E aí, eu venho aqui, ó, no meu cordãozinho inicial. Tem que ter um joguinho de cintura, tá? Pra gente fazer um ponto alto. Não precisa começar da primeira. Vamos deixar 2 aí sobrando, né? Pra não ficar muito marcado. E vamos começar na terceira. Colocamos a agulha aqui. Segura esse cordãozinho aqui, ó, pra não ficar solto. Tem que estar preso. E aí, a gente vem e dá a primeira laçada, tá? E depois a gente faz a segunda. Aqui a gente fez um ponto alto falso. Agora a gente ajusta, ó, pra ficar bonitinha, tá? E aí a gente vai fazendo, segurando aqui pra já esconder nesse fio, né? Um ponto alto pra cada ponto de base, até a gente chegar lá no final. Nós vamos fazer esses pontos altos todinho aqui, ó. Não tem contagem de ponto, tá? Nós vamos fazer até lá no finalzinho. Um ponto alto para cada correntinha na base aqui. E nós vamos fazer isso tudo aqui, ó. Quando vocês chegarem aqui, mais ou menos por aqui, ó, vocês voltam. Eu vou voltar aqui para mostrar para vocês. A gente vai fazer a medida de novo para ver se a gente tem 60 centímetros, tá bom? Façam de vocês aí que eu vou fazer o meu aqui. Ó, terminei de fazer meus pontos altos e ó, o sol já tá batendo um pouco aqui. Deixa eu tentar fechar aqui a cortina para facilitar a vida de vocês. Ó, o meu tá batendo certinho, ó, 60 centímetros. O meu deu. Média de vocês, para ver se dá certinho. Nada de esticar para não ficar depois muito pequenininho. Ó. E aí, tem uma passadinha, né? Por que que a gente fez a mais? Eu já fiz a mais já para vocês verem. A gente desmancha até o tamanho que a gente tá precisando fazer, que é de 60 centímetros. Aqui eu parei 60, tá vendo? E como eu deixei aqui, ó, essas correntinhas aqui, eu posso também desfazer dela. Eu desmancho, tá vendo? Pra não ter que refazer tudo de novo, eu aí desmancho no tamanho que eu quero. Deixa uma, tá? Porque deixa essas 2. Nós vamos fazer a voltinha, então nós vamos precisar de 2 aí sobrando. E aqui, ó, a gente faz de novo o arremate, tá vendo? Então, não vai precisar a gente desmanchar tudo. Isso aqui que sobrar, a gente vai escondendo. E aí, a gente volta pra fazer a voltinha dele. E como é que a gente faz isso? Aqui no próximo ponto, nós vamos colocar mais uma correntinha, né? Ou, desculpa, ponto alto. Mais um ponto alto. E agora, aqui na volta, nós vamos fazer 7 pontos altos no mesmo lugar, tá? Então, nós vamos pegar aqui essa última correntinha. Opa, soltou. Essa última correntinha aqui, ó. É só essa laçada de cima, tá, gente? Segura pra não soltar aqui. Desculpa, eu tô fora do ângulo. E nós vamos fazer 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. E 7. E agora a gente segue fazendo do outro lado. A gente pega aqui, já vai escondendo a linha que sobrou aqui, tá? O próximo seria esse. Nós vamos colocar aqui, ó, um ponto alto. Próximo, outro ponto alto. No próximo, outro ponto alto. E aí, nós vamos descendo, tá? Vocês fazem de vocês aí toda essa carreira toda. Depois eu volto aqui pra mostrar pra vocês como é que ficou. Pronto, eu fiz toda a minha carreira. Cheguei aqui no final. Lembra que nós deixamos 2 pontos
duas correntinhas sem fazer. Então, eu já fiz uma. E agora aqui a gente vai fazer a nossa curva, aqueles 7 pontos altos que a gente fez aqui na ponta, ó. Então, aqui a gente vai fazer eles. Deixa eu tirar aqui pra ficar mais fácil vocês visualizarem. Então, ó, vai ficar um pouquinho apertado, que aqui na pontinha. Coloca a sua agulha aí. E aí, ó, faz seus 7 pontos altos. Segura, né? Porque fica um pouquinho desequilibrado mesmo aqui na ponta. Deixa eu tentar fazer aqui com vocês. 2. Tá um pouquinho complicado pra mim, porque eu tenho que gravar, né? Segurar e aí fica apertado. 3. 4. Peraí. 5. Já tô até escondendo aqui o resto da linha. 6. 7. Né? Confere 2, 4, 6, 7. E aí, tem mais um aqui pra vocês fazerem. Já esconde a linha de vocês. Também fica um pouquinho apertado de colocar. Por isso que eu escolhi uma agulha mais grossa no começo, pra facilitar. Fiz um. Pronto. E agora, a gente vai começar a segunda carreira, né? E aí, como é que eu finalizo? Eu prendo aqui com ponto baixíssimo. Nesse primeiro ponto alto que eu fiz. Eu gosto de fazer assim, tá? Mas vocês fazem do jeito de vocês. Eu puxo a laçada e aí eu vou pular 2 pontos altos. Eu venho no terceiro e coloco isso aqui pra trás. Eu gosto de fazer assim pra não ficar muito marcado. Pra não ficar aquela ranhura aqui, ó, subindo aqui. Tá vendo? E aí vocês ajustam. Peraí, deixa eu só puxar aqui um pouquinho mais pra ficar folgado. Mas vocês ajustam, nada de apertar muito, tá? E aí vocês voltam fazendo ponto alto falso. Como é que eu faço também esse aqui? Eu fazia um ponto baixo, volto aqui na frente, volto com... Puxo a linha daqui de trás. Opa, puxou o fio. Puxo a linha, tá? E aqui, ó, eu faço um ponto baixo. Agora, eu volto nessa laçada aqui que formou. Puxo a linha também. Eu faço um ponto alto. Pronto. Esse é meu ponto alto falso agora, tá? Não esquece que quando a gente voltar, a gente vai precisar fazer 2 aqui, ó. E aí, a gente segue fazendo normalmente, tá? De novo, ponto alto em cima de ponto alto, até a gente chegar aqui, ó, no finalzinho. Quando a gente chegar aqui, eu volto com vocês pra mostrar como é que a gente vai fazer, tá bom? Cheguei aqui no final, na minha curva, né? E agora, nós vamos colocar 2 pontos altos em cada ponto de base aqui, desses 7 aumentos que nós fizemos. Então, vamos ficar com um total de 14 pontos altos aqui. A cada ponto de base, nós vamos colocar 2 no mesmo lugar. Né? O conjuntinho que dá 2, no caso. 2, que no caso 4. 3, que no caso 6. 4, que no caso 8. 5, que no caso... Eu contei certo, gente, ó? 1, 2, 3, 4, 5, que dá 10. 6, né? Que no caso 12. E 7, né? Que foram 7 pontos altos de base, que 14 aqui em cima. E aí, a gente segue fazendo um ponto alto em cada ponto eu pulei. Prestem atenção pra vocês não pularem, tá? Um ponto alto em cada ponto de base, também até chegar ao outro lado. E aí, a gente vai fazer da mesma forma do outro lado, 14 pontos altos, né? 2 para cada ponto de base, até chegar lá no final. Olha só como tá ficando.
Façam de vocês aí que eu vou fazer o meu aqui. Voltei aqui com vocês, já fiz meus 14 pontos altos de aumento, no caso, né, dos 7. Tá aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 da base. E aí, agora, para a gente finalizar, a gente vai fazer esses pontos aqui que ficaram faltando. Então, aqui tem um, né, no próximo. Tem que prestar bastante atenção para não pular nenhum, né? Aí, aqui, ó, do lado tem mais um, que foi o ponto falso que eu fiz. Ponto alto falso. Fica um pouquinho apertadinho, mas como eu disse, dá certo. Aqui são dois, ó. Vocês estão vendo que aqui tem dois? Então, aqui, ó, vocês colocam por trás. Tá vendo essa laçadazinha? Você vem aqui por baixo, coloca a agulha, faz um ponto alto, dá certo. Isso aí com calma que vai, ó. Ponto alto normal. E aqui por baixo de novo, tá vendo? Vocês fazem um segundo. E aí, não dá pra ver que vocês fizeram, ó. Deixa eu só fechar aqui pra vocês verem como é que ficam. Vem aqui, ó, nessas duas laçadas que estão aqui. Coloca a agulha aqui por dentro, ó. Tá vendo? Vai lá pra trás, puxa a linha, volta aqui nela. Tô tentando fazer devagar pra vocês entenderem, ó. Voltou, fechou com ponto baixíssimo. Ok? Ó, ajusta pra ficar bonitinho. Não fica vendo, dá pra ver que onde começou. E aí, ó, depois a gente faz esses arremates, mas fica desse jeito. Não sei se vocês gostam assim, mas vocês podem fazer do jeito de vocês. E aí, a gente vai começar novamente a fazer, eu pulo esse, venho no segundo. Acho que o outro foi no terceiro, né, gente? Mas é no segundo, tá? Se eu passei muito, vocês me desculpem aí, mas são dois só. Tá vendo? Ficam dois aqui, entrelaçados no terceiro. No caso, fechou com ponto baixíssimo em um, pula um, vem no segundo. Entenderam? Fechou com ponto baixíssimo, pula um, bota a agulha aqui no segundo e bota essa laçada lá pra trás. Ajusta pra não ficar muito alto. Deixa eu colocar a agulha pra ajustar. Ajusta ele aqui. Vai ajustando, não aperta muito. E aí, volta, faz um ponto baixo. Novamente, outro ponto baixo dentro do ponto baixo daqui de baixo, ó. É um ponto baixo dentro do outro ponto baixo, pronto. Ponto alto, pronto. Tá vendo? E aí, vai seguir fazendo. Na verdade, agora a gente vai fazer outro ponto. A gente aqui agora vai fazer as adaptações que nós precisamos para começar a fazer o nosso formato para lá em cima dar o coração, tá? Então, vamos continuar, né? Vamos fazer essa carreira. Se precisar fazer alguma adaptação, a gente vai fazendo aqui ao longo do crescimento da linha, tá? Fizemos 2 pontos altos e agora nós vamos fazer uma correntinha e vamos pular um ponto de base. No próximo, vamos fazer mais 2 pontos altos em cada ponto de base. Então, essa carreira vai ser assim, ó. 2 pontos altos, um em cada ponto de base. Uma correntinha, pula um de base, vai no próximo e faz mais 2, tá? 2 pontos altos. Uma correntinha, pula um ponto de base e vai mais 2. Nós vamos fazer dessa forma até chegar lá no finalzinho, que é onde a gente tem aqueles pontos de aumento, tá? Então, antes de a gente chegar nesses dois aqui, ó, que estão aqui de aumento, quando chegar aqui nesse, eu volto com vocês pra mostrar como é que faz, tá bom? Cheguei aqui, ó, meus 2 pontos altos juntos. Deu certinho, pulei um, vim pra esse. De agora em diante, nós não vamos pular nenhum ponto de base. Ó, nós vamos fazer 2 pontos altos, uma correntinha. No próximo, 2 pontos altos. Uma correntinha no próximo. 2 pontos altos. Uma correntinha.
E aí, a gente vai fazendo assim, até finalizar esses, todos aí que nós fizemos de aumento, tá? Essa a gente não vai pular nada, pra não ficar embabadando o nosso trilho. Então, quando eu falei que aqui seria o momento de fazer adaptações, como a gente não conta correntinhas, de agora em diante, vamos fazer algumas adaptações para bater certinho na hora de fazer, né, os seus conjuntinhos. Talvez vocês estejam fazendo maior. Então, se vocês estão fazendo maior, vocês podem ser que não batam certinho quando chega aqui, como o meu bateu. O que é que vocês podem fazer em um mesmo lugar? Por exemplo, vou fazer um exemplo aqui para vocês, tá? Ah, não bateu. Eu já finalizei aqui, eu nem vi, tá vendo? Eu finalizei aqui. Eu vou desmanchar que eu passei. E aí, eu vou pular, né? E vou continuar fazendo os meus aqui, que é os dois conjuntinhos, que eu pulei uma correntinha de base, né? 2 pontos altos e uma correntinha. Tá, mas o meu ficou faltando até chegar aqui. O que é que eu faço? Eu faço uma adaptação e eu faço no próximo 2 pontos altos juntos, no mesmo ponto. Não tem problema. Ó, porque ficou sobrando um. Eu não sei se o meu vai acontecer isso. Eu vou fazer para ver como é que vai ficar. E aí, vocês fazem uma correntinha e seguem fazendo. Isso é bobagem, não dá pra fazer a diferença no decorrer do trilho. O importante é que faça as conjuntinhas de 2 assim. Estão vendo? Então, vão fazendo de vocês aí. Eu vou fazer esse lado de cá, vou ver se bate certinho, né? E aí, volto com vocês. Sobre a adaptação que eu falei com vocês, ó. Eu cheguei aqui no finalzinho desse outro lado e não sobrou um pontinho pra eu vir pra os pontos de aumento. O que é que eu fiz? Eu continuei fazendo, mas eu poderia também fazer tudo no mesmo ponto, como eu falei aqui com vocês, e continuar. Então, eu fiz sem pular, aumento, fiz o contorno aqui, né? Sem pular também. E cheguei aqui e bateu certinho, tá vendo? Sobrou um. E aí, como é que faz a próxima carreira? O que é que a gente faz? A gente faz aquela voltinha que eu ensinei a vocês. Eu fechei aqui com ponto baixíssimo. Eu agora venho aqui, ó, nessa correntinha aqui. Desculpa aí o barulho de obra, se vocês estão ouvindo. Não sei se vocês conseguem, mas não tem como esse horário, né? Já deu 8 horas aqui, e aí o pessoal já tá fazendo zoada. Então, eu retorno aqui, ó. Coloco essa laçada pra trás, pra não fazer marcação, tá vendo? Pra não deixar nenhum tipo de marcação. E faço o meu ponto alto falso aqui dentro, né? Ó, um ponto baixo. Deixa eu ajustar melhor, porque tá folgado aqui pra mim, tá? Pera aí, só um momentinho. Tá aí. Então, faço um ponto baixo, como eu ensinei pra vocês. Dentro do ponto baixo, outro ponto baixo, tá? E aí, eu fiz o meu primeiro ponto alto. E aqui agora eu faço mais um ponto alto. E agora tá fácil, né? A gente vai continuar fazendo a mesma coisa. Uma correntinha, vai pro outro espaçozinho, faz mais 2 pontos altos, uma correntinha. E agora, nós vamos fazer 2 pontos altos em uma correntinha por toda a carreira, toda, sem nenhuma exceção. Façam todas de vocês aí. Quando voltar aqui, quando eu terminar, eu volto aqui para mostrar qual a próxima carreira, tá bom? Finalizei minha carreira todinha de pontos duplos, né? 2 pontos em uma correntinha. Talvez o de vocês fique assim, ó, um pouco emborcando as pontas, ó. Não tem problema. A próxima carreira, nós vamos assentar essa ponta aqui, porque a gente vai aumentar. Mas se caso isso venha incomodar vocês, vocês podem aumentar aqui, ó, 2 correntinhas, sem problema nenhum. Só nesse contorno aqui. E na próxima você faz como eu vou fazer agora, tá? Mas eu não vou precisar fazer isso. Então, nós já finalizamos aqui, né? Como eu fiz com o outro. Tá vendo que não dá pra ver? Que onde a gente subiu. Então, fiz aqui ponto baixíssimo. Venho aqui nessa correntinha aqui, ó. Essas 2 alcinhas de cima, tá vendo? Coloco a agulha assim. Levo essa laçada lá pra trás. Pode diminuir, né? Diminuir essa laçada, porque eu fiz grandona assim pra não perder. Mas é só puxar ela lá pra trás, com dificuldade assim mesmo, não tem problema. Ajusta. Dá uma ajustada aqui.
E aí, volta fazendo novamente seu ponto baixo. Ok? Outro ponto baixo aqui dentro. Pronto, formou aqui um ponto alto. Aqui dentro faz mais 2 pontos altos. Agora, nós vamos ficar com 3 aqui dentro do espaço, tá? Uma correntinha e segue fazendo agora 3 pontos altos dentro de cada espaço que você tem aí formado já na sua base do seu trilho. E a gente vai fazer isso por toda essa carreira, ó, até chegar aqui no final novamente. E eu volto aqui com vocês, ok? Finalizei a carreira e olha só como assentou, tá vendo? Porque agora acrescentei mais um ponto alto nele. Então, ele ficou certinho, tá? Vamos para a próxima. Como essa carreira aqui, eu tô começando com 3 pontos altos, ou eu finalizei com 3 pontos altos, então eu vou fazer um ponto baixíssimo. Depois desse aqui, vou fazer mais um ponto baixíssimo aqui, pra caminhar, tá? E aí, eu vou fazer da mesma forma que eu fiz com os outros. Deixa eu só ajustar aqui a câmera pra chegar mais pra cá, pra ficar melhor pra vocês. Pronto. Senão eu saio do foco. Tá. Então, eu venho pra cá. Eu gosto de colocar dentro do ponto. Esse aqui ficou bem apertado, tá? Fiquei com um pouco de dificuldade, que a agulha é grossa. Mas vocês também podem fazer isso dentro do espaço, viu? Eu gosto de fazer aqui porque fica melhor. Não fica mostrando tanto. Mas dentro do espaço também consegue fazer normal. E aí, ponto baixo. Pego aqui a laçada novamente. Outro ponto baixo, ok? Agora, nós vamos voltar a fazer 2 pontos altos, separado por uma correntinha dentro de cada espaço, tá? Nós vamos fazer 2 pontos altos até chegar lá no retorno, lá no contornozinho, tá? Ai, Cris, não vai ficar apertado de novo? Não, lá no contorno nós vamos aumentar também. Mas aqui nós vamos voltar a fazer 2, né? Porque eu quero que o bico dele fique só com 2. Eu não quero com 3, para não ficar muito grosseiro, tá? Então, eu vou fazer toda essa carreira até chegar aqui. Olha só, quando chegar na curvazinha, eu venho para mostrar para vocês onde é o local, tá? Mas vamos fazer aqui essa lateral toda. Quando chegar aqui, eu mostro e você faz o de vocês. Voltei. E agora, como é que a gente vai saber onde a gente vai começar a fazer o retorno? Aqui na base, lembra que vocês fizeram 2 pontos altos juntos? Você vem aqui, onde tem esses 2 pontos altos, você faz a medida, ó. Seria aqui que a gente vai começar os 2 pontos altos juntos e aqui que nós vamos terminar. Então, a gente vem até aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Certinho, tá vendo? E aí, vocês vão fazer até aqui. Se quiser colocar marcador, vocês colocam. Eu não vou colocar porque eu já sei, né? E a gente pode contar. Aí, vocês vão fazer como agora nesse contorno? Aqui vocês vão fazer. Seguem fazendo 2 pontos altos. Separado por uma correntinha. Só que agora mais 2 pontos altos no mesmo lugar, tá? Então, nós vamos fazer um Vzinho com 4 pontos altos dentro, ó. 2 pontos altos, um ponto alto, ou uma correntinha, 2 pontos altos. Uma correntinha de espaço, vai no outro e faz a mesma coisa. 2 pontos altos. Uma correntinha, no mesmo lugar, 2 pontos altos, tá? Vou fazer só mais uma vez, mas vocês vão fazer 7 vezes isso aqui, tá? 2 pontos altos. Opa. Uma correntinha, 2 pontos altos. Separado por uma correntinha antes de ir pro outro espaço, tá? Por 7 vezes. E quando chegar aqui, vocês continuam fazendo só 2 pontos altos, 2 correntinhas, até chegar no outro retorno. Faz novamente, depois eu volto aqui pra mostrar pra vocês. Finalizei essa carreira, né, de pontos duplos juntos. E aqui ficou as pontinhas. Eu quero mostrar pra vocês que aqui nessa parte é que vocês vão fazer adaptações. O crochê é adaptação, né? Para o tamanho que você precisa. Então, por exemplo,
como eu falei, né? Aqui nessas pontinhas nós vamos fazer conjunto com 7 de 7. 2, 2, 2, que dê 7, né? E daí, se você precisar aumentar porque o seu tamanho não bateu o correto, é aqui que vocês fazem o aumento, os aumentos nas pontas, entendeu? Então, tem que ter múltiplo de 4. Como assim, Cris? Ó, a gente vai começar a fazer aqui, né? Que agora a próxima carreira a gente vai fazer com fio conduzido. Então, a gente vai colocar a segunda cor junto. Então, vai ser 1, 2, 3 e a próxima cor que a gente vai botar é aqui. Então, são múltiplos de 4. Tem que bater certinho. Ah, mas aqui não tá dando certo. Como é que eu faço pra aumentar? Ao invés de você fazer esse pazinho aqui só 7 vezes, vocês podem ir aumentando 8, 9, 10, como vocês acharem. Aumenta aqui pela lateral, ó, as laterais. Aumenta aqui. Deixa o meio só com 2. Fica mais bonito, fica melhor de ver, entendeu? Então, vocês vão contando múltiplo de 4. 3 metros eu tô fazendo. Conta múltiplos de 4. Bateu 4, pronto. Fez os aumentos aqui, não tem problema nenhum. Segue costurando normal seu trilho, que vai dar certo, tá bom? Então, agora eu vou ensinar vocês a fazer o fio conduzido. Prestem atenção que esse é mais complicadinho um pouco, tá? Já comecei aqui, né? Já fiz os arremates, já subi aqui meu ponto alto falso. Vocês já sabem, já ensinei bastante. Qualquer coisa, bota lá o vídeo, dá uma olhadinha se ainda tem dúvida. Mas a gente segue fazendo aqui ainda 2 pontos altos, normal, como a gente fez com os outros, tá? Uma correntinha, vai para o próximo 2 pontos altos. Tá? Nós vamos fazer isso por 3 vezes, como eu falei pra vocês. Faz mais 1, 2 pontos altos e ao invés de fazer uma correntinha com essa cor, agora nós vamos fazer com a cor que a gente vai trabalhar. Minha cor é essa rosa, né, que eu escolhi, rosa quartzo. Deixa um fiozinho assim, sobrando. E aí, vocês dão uma laçada e coloca aqui nessa correntinha, tá? Agora, a gente vai deixar um pouco de lado esse fio natural, né? Vou até passar pra trás esse aqui, o rosinha. Tenham paciência, porque é um pouquinho complicado, mas vai dar certo. Dá a laçada no fio rosa, coloca aqui no ponto de base, e aí faz o ponto alto pela metade, tá? E aí, como eu conduzo o meu fio? A gente vai fazer zigue-zagues para ficar mais fácil e não ficar também bolando a linha. A gente pega o fio natural, passa pra frente do fio rosa, puxa a laçada e finaliza o ponto alto, ok? Devolve o fio natural para trás. Segue fazendo o ponto alto. Agora, não precisa mais passar, tá? Segura pra não embolar e faz o ponto alto. Fez o ponto alto, finalizou, eles vão ficar para trás, tá vendo? Não precisa apertar muito, puxar muito, senão fica emborcando. Então, essa é a sequência. Vou fazer novamente para vocês aprenderem, tá? Que é um pouquinho mais difícil. Então, não faz a correntinha, deixa o fio rosa de lado, pega o fio natural por baixo, por cima, como vocês preferirem. Faz a correntinha, segue fazendo pontos altos normais. Mas como que eu vou conduzir para não ficar mostrando? Só vou conduzir no primeiro ponto alto. Fiz a metade do ponto alto, pego o fio rosa, passo por cima aqui, por dentro, na verdade. Termino de fazer o ponto alto, volto com ele lá pra trás. Tá vendo? Voltei, não vai dar nem pra ver. Faço o segundo ponto alto. Uma correntinha, ó, ajuste pra não ficar mostrando aqui na frente, tá? Uma correntinha, venho de novo, faço outro ponto alto. Jogo o fio pra frente. Prendo. Coloco ele pra trás de volta e faço o segundo ponto alto. Desse jeito, eu não deixo com que minha linha embole, ó. Tá as duas aqui separadas. Uma correntinha, outro ponto alto pela metade. Volto com o fio rosa. Passo pra frente. Tomara que vocês estejam vendo direitinho, que eu não tô enxergando nada. Termino meu ponto alto, volto lá pra trás com a linha, pra não embolar. Segura aqui com esse dedo de cá, ó, com a mãozinha aqui. E termino, desculpa, de fazer aqui meu ponto alto, tá? Só que agora eu já fiz os 3. Agora eu vou precisar botar o rosa novamente. Então, o que é que eu faço?
Eu deixo essa linha aqui de canto, venho com a rosa. Segura sempre para não ficar soltando, né, folgado. Faço minha correntinha. E faço meu ponto alto pela metade do rosa. Pego aquele fio que eu deixei de lado, passo ele pra frente, prendo ele aqui. Volto com ele pra trás. Termino de fazer meu ponto alto. Tá? E aí, eu deixo o rosa de lado, venho com o natural novamente, faço minha correntinha. E agora, eu conduzo o natural pra fazer os três pontos altos. E aí, eu faço ponto alto pela metade, prendo o ponto rosa, ou a linha rosa, volto a fazer meus pontos altos. Eu acho que deu pra entender, né, gente? Sempre no primeiro, nós vamos prender o fio. Precisa prender em todos, só no primeiro. Eu faço já assim, ó. Como eu já tenho a manha, eu já vou fazendo mais rápido, tá vendo? Ó, caso vocês queiram fazer. Faço dessa forma, que pra mim não precisa nem bola, ó. Pego aqui, volto, jogo pra trás e faço. E aí, eu vou fazer por toda a minha carreira, façam de vocês. Qualquer coisa, voltem o vídeo, vamos fazendo devagarzinho, que vai entrar. Vai ficar assim, ó, só não pode apertar muito pra não ficar emborcando. Então, ó, vai ficar certinho. O fundo fica assim, mas quando a gente vier com a segunda carreira, ela vai esconder aqui, ó. Vocês vão ver, eu vou te mostrar. E eu faço um de vocês aí, já já a gente volta. Finalizei mais uma carreira, né? E agora vamos para a próxima carreira. Essa é a carreira de número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Além das correntinhas, com as correntinhas 8. Mas é isso, vamos para a oitava, né? Carreira. Aqui tá os dois fios, tá aqui ainda conduzido, tá? Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com os outros, né? Passar essa laçada aqui para o lado, pra gente começar a próxima carreira. Passar a laçada. E não esquecer também do fio, porque a gente tem que conduzir ele. Ó, aqui desfiou. A gente vai ter que conduzir ele, então, a gente não pode esquecer. Passa esse fio rosa também pra cá, tá? Porque a gente vai subir ele agora pra próxima carreira. Então, a gente volta, né? Faz o ponto alto falso, que já ensinei a vocês. Mas eu precisava mostrar aqui como é que eu subo. Volto com o rosa pra trás. E aí, coloco aqui, ó, minha agulha no ponto baixo, pra fazer outro ponto alto. E aí, eu sigo fazendo, tá? Mais um ponto alto. Normal. Uma correntinha. E pegou, tava grudando aqui. No próximo, outro ponto alto. Venho com rosa pra frente novamente. Passo ele pro outro lado. Finalizo o ponto alto. Não se incomode com aqui, que ó, o que vai fazer? Vai começar a esconder. Vocês vão ver já já. E aí, eu faço, volto com rosa, tá? Não pode esquecer que esse vai e vem, pra não misturar as linhas. Faço o segundo ponto alto. Aí, agora, a gente já vai chegar perto do outro rosa aqui. Então, a gente precisa trocar a cor, né? Deixo de lado esse natural e agora venho com rosa. Faço uma correntinha. Deixa eu aproximar mais aqui. Faço uma correntinha com rosa. Ok? E aqui agora eu vou fazer 6 pontos altos com rosa. A gente vai aumentar, tá? 2 antes, 2 no mesmo, em cima dele e 2 do lado. Então, vamos lá fazer aqui o rosa. Primeiro pela metade. Passo o fio natural pra dentro. Prendo. Volto com ele. Faço outro ponto alto. E agora não tem corrente, tá? Nós vamos fazer os 6 aqui de vez, ó. Botamos
Novamente, faço ponto alto pela metade, prendo o fio, volto com ele. Já aproveito para esconder esse fio, que foi quando a gente começou, tá vendo? Já vou esconder ele aqui também. Faço de novo um ponto alto pela metade, porque agora são 6, então a gente vai passar até chegar no final, tá? Faço ele de novo. E aí, volto com fio natural. Tem que ter essa paciência, porque fio conduzido. E aí, faço novamente, mais 2. Faço um, passo o fio lá pra frente, volto pra trás. E o último não precisa passar o fio. Faz ele todinho certinho assim, tá? Então, vai ficar 6. Agora, vamos ficar com 6. Aqui a gente já tá formando o formato do coração, tá? E aí, a gente vai fazer de novo agora com o natural. Volta a linha do natural. Faço a correntinha. Vou pro próximo, agora já não preciso mais prender esse, né? Porque já tá na cor clara. E faço 2 pontos altos, mas eu continuo prendendo. Só cuidado aqui pra não embolar, ó. O meu rosa, né? Que eu preciso conduzir. Prendo o rosa. Volto o rosa pra trás. Sigo fazendo. Outro ponto alto, tá? Uma correntinha, mais 2 pontos altos. Opa, esqueci de prender, tá vendo? Não pode. Vem com o fio pra frente, prende, volta o fio pra trás. Outro ponto alto. 2. Aí, agora, nós vamos fazer os 6, que já chegou no próximo, tá vendo? Botamos com fio rosa, passamos aqui por dentro da correntinha e vamos fazer os 6. Ó, prende o fio natural, volta, faz mais um. Prende o fio natural, volta, faz mais um. Ajusta pra não ficar mostrando na frente, tá? Em cima os 2 pontos altos de baixo agora. São 2 fora, 2 no meio, 2 do outro lado. Passei o fio. Venho novamente. Passei o fio. E aí, mais um, que é o quinto. E o sexto. Esse não precisa prender. E aí, retorno com fio natural, fazendo a correntinha. E agora, eu sigo, né, fazendo os outros 2 pontos altos que ficam ao lado, normalmente, e segue fazendo isso aqui em todos, tá? Deixa eu mostrar pra você como é que tá ficando atrás, ó. A gente consegue esconder, tá vendo? Essa linhazinha, esse fiozinho que tava aqui, ele fica escondido quando a gente passa, tá? Não dá pra ver. Você vai ver que vai ficar pouco detalhe, assim, ó, besteirinha, tá vendo? Então, faz o de vocês aí, que eu vou fazer o meu aqui, já já eu volto quando eu finalizar essa carreira. Carreira finalizada, já fiz todo o processo que vocês já conhecem, já subi aqui pra próxima carreira. E agora, vou mudar pra cor rosa. Esses 2 pontos altos aqui, né, nesse lugar de base, será o último, tá? Que a gente vai fazer nessa cor natural. De agora em diante, depois dessa, a gente só vai fazer com rosa. Então, agora aqui, nós vamos colocar 10 pontos altos. 2 aqui, 6 em cima desses e mais 2 aqui na ponta, ok? E aí, a gente vai seguir com fio conduzido, como a gente fez com os outros, com a carreira anterior. Passar aqui, ó, em todos, tá? Pra frente, pra trás, o mesmo processo, só que eu tô fazendo mais assim, rápido, sem jogar pra lá e pra cá. 2 aqui fora, tá? 2 pontos altos fora. E sempre passando aqui antes de finalizar o ponto alto. Mais 6 aqui em cima de cada ponto de base.
Pra mim fica um pouco complicado, porque, como eu disse, eu não consigo enxergar. O celular tá bem na minha frente. Mas eu espero que esteja dando pra vocês verem tudo direitinho. Tô fazendo com calma pra vocês entenderem. Aqui são 6, né, de base. 2. 3. 4. 5. E 6 com os da base, né? Mais 2 que a gente fez lá no início, 8 pontos altos. E vamos fazer mais 2 aqui pra finalizar. Mais 2 pra finalizar. E o último não precisa passar o fio natural. Jogamos esse pra lá, voltamos com fio natural aqui, fazemos uma correntinha e fazemos 2 pontos altos. Sempre no primeiro, não esquece de passar o fio pra conduzir, tá? Fiz os 2 pontos altos, nada de apertar, gente, pra não ficar cofando. Deixa o natural de lado, volta com rosa, faz uma correntinha e novamente nós vamos fazer os 10 pontos altos aqui na carreira seguinte. Eu não vou fazer tudo de novo, porque é tudo igual. É só verificar aí como é que eu tô fazendo nos primeiros. E a gente vai fazer por toda a nossa carreira e depois eu volto novamente, tá? Voltei aqui para terminar com vocês, olha só. Antes de finalizar essa carreira, eu já não vou mais usar essa cor natural aqui, ó. Eu já finalizo aqui. Então, eu acabei de fazer esses 2 pontos altos aqui, eu vou cortar. E o fio não precisa ser muito, a quantidade que dê pra vocês arrematarem, tá? E agora vocês conseguem trabalhar só com o fio rosa, né? Tá aí com vocês. No meu caso, rosa, né? O de vocês, a cor de vocês. Então, vocês seguram aqui atrás, né? Pra não correr esse fio. E aí, segue fazendo os pontos altos normais, tá? A gente não vai mais precisar tá conduzindo. Se vocês quiserem conduzir, pode até ser só pra prender, né? Ponto alto de vocês. Deixa eu fazer novamente pra prender ele. A gente faz exatamente como a gente tá fazendo, só que agora já não precisa mais ter o cuidado de bolar a linha, né? Que ele tá sozinho. Então, vai fazer 2 pontos altos aqui. Passar aqui. Né? E vou seguir fazendo os outros pontos aqui, tá? Já eu volto. Finalizei a carreira, né? Deixei aqui já semi-preso o acabamento. Já subi meu ponto alto da carreira seguinte, já passei pra cá, né? Já subi. E agora, aqui nessa carreira, nós vamos fazer 12 pontos altos, como 10 que já tem aqui, um de cada espaço, tá? Vou fazer aqui pra vocês verem. Deixa eu só subir mais um pouco, fica mais fácil de vocês visualizarem. Então, já fez um, né? E aqui, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Deixa eu puxar um pouco do fio. 10, 11. E aqui no espaço, 12. Então, vai ficar 12 pontos altos. De um espaço pro outro, de um formato de coração pro outro, vocês fazem uma correntinha
E aí, vai no espaço do outro lado. E aí, faz a mesma coisa, os 12 pontos altos que nós fizemos aqui. Então, essa carreira vai ser assim. 12 pontos altos, uma correntinha, 12 pontos altos, uma correntinha e faz por toda a carreira, depois a gente volta aqui, tá? Nessa última carreira, com essa linha rosa, agora a gente vai fazer o formato do coração. Então, eu fechei aqui com ponto baixíssimo, nesse primeiro ponto alto, e a gente já dá uma laçada, aí a gente vai contar 1, 2, 3, 4. No 4 a gente entra e aqui a gente faz 7 pontos altos no mesmo lugar, tá? Deixa eu só esticar aqui pra vocês verem melhor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pontos altos, ok? Agora a gente pula 1, 2, no terceiro, nós vamos colocar e fazer um ponto baixíssimo, tá? Aí, dá uma laçada novamente e aí pula um ponto alto no próximo, que pra ficar igualzinho do outro lado, ó. 1, 2, 3, 4, tá vendo? Aqui a gente faz mais 7. 1, 2, 3, opa, desfiou. 3, 4, 5, 6, 7, ok? Se vocês acharem que tá pouco, quiser colocar mais, pode botar 8 aqui, não tem problema nenhum, tá? Eu acho que 7 pra mim já dá. E aí, como você fecha? Você vem aqui no último e entra assim, ó, de cima pra baixo. E aqui você faz o ponto baixíssimo, tá? Já deu o formato do coração, tá vendo? Pra ir pro próximo, vocês fazem um ponto baixo aqui. Faz um ponto baixíssimo aqui novamente, agora pegando pela frente, normal, como você pegou no outro. Dá laçada e conta novamente. 1, 2, 3, 4. Se você não quiser contar 4, você pode contar. A partir desse, 1, 2, 3. E aqui vocês vão fazer de novo 7 pontos altos. Então, vocês vão repetir tudo o que a gente fez nesse aqui. Então, faz 7 pontos baixos. Depois de 7 pontos baixos, pula 1, 2. No terceiro, faz a correntinha, ponto baixíssimo. Novamente, da laçada, faz mais 7 pontos baixos aqui dentro do pula 1 do segundo, pra ficar sobrando 4 aqui. E repete o que a gente fez aqui, tá? Eu vou fazer o meu, já já a gente volta. Voltei aqui, finalizei, fiz um ponto baixo aqui no meu último espacinho. Eu vou cortar essa linha. Opa! E aí, eu vou jogar esse ponto, essa linha pra trás aqui, ó. Onde a gente começou no baixíssimo, é um pouquinho apertadinho, mas vocês colocam isso aqui lá pra trás, pra depois fazer os arremates, tá? Pronto. Finalizamos, já fizemos todo o formato do coração e agora a gente vai fazer o acabamento, tá? Volta com a linha natural, né, que eu comecei a fazer, que já tá noite, por isso tá dando essa sombra. Tô tentando gravar aqui pra vocês e aí tá assim. Ó, a gente faz a volta aqui no... A gente vai botar aqui, ó, o bico de acabamento aqui na pontinha. Vamos fazer aqui, fica mais fácil. Ó, a gente puxa aqui. No último ponto alto que a gente fez aqui, a gente vai fazer aqui um ponto baixíssimo. Nozinho, né? E aí, a gente vem agora fazendo uma correntinha, um ponto baixíssimo, uma correntinha, para cada ponto de base, tá? Um ponto baixíssimo, uma correntinha, um ponto baixíssimo, correntinha, ponto baixíssimo, isso aí facinho, né? Correntinha,
ponto baixíssimo, correntinha, ponto baixíssimo. E aí, chegando aqui, a gente não vai fazer correntinha, tá? A gente vem aqui pra esse ponto aqui, ó, do meio, faz outro ponto baixíssimo, ok? Volta pra esse ponto, pra esse primeiro ponto aqui do lado, outro ponto baixíssimo. Não vai ter correntinha nesse meio aqui, não. Aí, faz a correntinha e agora volta fazendo correntinha em pontos baixíssimos até chegar lá no final. Tá? A gente vai caminhando, só naquele meinho que não vai ter correntinha. Mas aqui, correntinha em ponto baixíssimo, ok? Pronto, chegando aqui no meio, finalizei com ponto baixíssimo. No meio, presta atenção, que aqui a gente vai dar um acabamento diferente. A gente vai dar a volta na agulha, na linha. E a gente vem aqui, ó, nesses dois pontos aqui, ó, a gente vai fazer um ponto alto aqui, tá? Ó, laçamos. Deixa eu virar de lado pra vocês enxergarem melhor. Tá? Um ponto alto normal, ok? E aí, a gente volta a fazer aquele processo. No primeiro ponto aqui de base, a gente faz ponto baixíssimo, correntinha. Ponto baixíssimo, correntinha. Então, vai dar esse efeito, ó, do coração. Então, você vai fazer em todo a base dele. Qualquer coisa, volta pra olhar o vídeo. E aí, quando eu tiver todo aqui finalizado, eu volto pra mostrar pra vocês como ficou. Finalizei aqui o acabamento da minha peça. Agora, eu vou fazer os arremates. Tá bem mais fácil fazer os arremates, porque a gente já foi prendendo de acordo com o que a gente foi costurando. Então, eu só vou passar a cola, porque eu gosto de passar pra dar uma segurança, e ir cortando. Isso aí vocês fazem também do jeito de vocês. Eu vou aplicar essa cola aqui, que eu disse a vocês que eu iria usar. Ai, desculpa, balançou aí a câmera. E é só colocar um pinguinho de cola assim, onde já tá, né, praticamente preso já. Mas se vocês quiserem prender mais, pra mim já deu, porque eu fui costurando e já arrematando, né? Então, tá bem tranquilo. Ó, tá tudo bem presinho, tá vendo? Não tem necessidade de costurar ou de amarrar e nem passar o fio, que já tá feito isso aqui. Então, se vocês quiserem fazer da forma de vocês, fiquem à vontade. Pra mim aqui tá ótimo. Então, vou passar nesse último aqui. E aí, é só vir cortando e tá pronto. Ele é bom de fazer assim, porque rapidinho já tá pronto. Eu acho que eu não esqueci de nenhum, né? E assim, a peça ficou num tamanho de aproximadamente 30 centímetros de largura, por 60, como eu falei com vocês, né? Aproximadamente. Tem que ter cuidado para não ficar nem cofando demais de tanto que vocês apertam, nem embabadando, porque depois que finaliza, né, a gente faz o acabamento, esse acabamento pode embabadar. Ela tá perfeitinha, tá pesando 318 gramas. Eu gastei com essas duas cores, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, compartilha, curte esse vídeo e comenta aí pra gente ter sempre aqui essa oportunidade de estar trazendo algo novo pra vocês, tá?